Muito bem, já vimos bastante sobre o DeadSnap, né? Vamos agora começar a estudar um pouco sobre JSON, aí depois nós partirmos para o REST e aí usarmos tudo, as três tecnologias em conjunto, né? Então, já que o DeadSnap ele não permite passar objetos Delphi para os métodos do servidor, o jeito é nós convertermos esses objetos para outro formato. A gente podia mandar, se fosse um servidor, um web service que implementa SOAP, podíamos mandar XML para o lado do servidor, né? No nosso caso, como a gente vai usar o REST, a gente também pode usar o XML com o REST, tá? Mas nós vamos usar o JSON. Tranquilo? Aí a gente vai descobrir aqui por que nós vamos usar o JSON, tá? É possível passar qualquer tipo de dado do cliente para o servidor e vice-versa utilizando o JSON. Tá? Então você pode passar arquivo PDF, pode passar imagem, vídeo, qualquer coisa do cliente para o servidor utilizando o JSON. Tá? Vamos dar uma olhada na descrição oficial do JSON nessa página aí, json.org, JSON-PT. Tá? Então deixa eu colocar aqui, json.org PT. Acho que ele já vai achar direto aqui. Aí está. Então JSON significa JavaScript Object Notation, ou a notação de objetos JavaScript. Aí é uma formatação leve de troca de dados. Para os seres humanos ela é fácil de ler e escrever. E para as máquinas ela é fácil de interpretar e gerar. Ela é baseada em um subconjunto da linguagem de programação JavaScript e aí tem o padrão do JSON. Né? O JSON é em formato texto e completamente independente de linguagem. Tá? Você pode estar usando qualquer linguagem aí em relação ao JSON, né? Tanto no lado do cliente quanto no servidor. Você pode usar uma linguagem no lado do servidor e outra linguagem no lado do cliente. Não tem problema nenhum. Tá? Muito bem. O JSON ele é constituído de duas estruturas. Nós temos uma coleção de pares nome e valor. Em várias linguagens isso é caracterizado como um object, um record, um struct, dicionário, hash table, keylist, array, né? Ou então uma lista ordenada de valores, né? Na maioria das linguagens é conhecido como um array. Tá? Então essa coleção de par valor no Delphi que a gente vai chamar de objeto, né? E essa lista ordenada de valores a gente vai chamar de array mesmo. Tá? Bom, são estruturas de dados universais, né? Todas as linguagens praticamente têm isso daí. Tranquilo? Ele deveria... Tá. Agora ele mostrou aqui as imagens. Olha só, ele vai começar a mostrar o que é cada elemento aí do JSON. Né? Os dados eles são apresentados da seguinte forma. Um objeto é um conjunto desordenado de par-valor, de pares nome-valor. Né? Um objeto sempre começa com chave. Então, figurinha aqui, objeto. Abre chave é porque é um objeto JSON. E termina com o fechamento de uma chave também. Terminou o objeto JSON. Tá? E dentro desse objeto você pode ter vários pares nome-valor. Nome-valor. Né? Por exemplo, nome Albert, vírgula. Idade 25, vírgula. E por aí vai. Tá? Tudo dentro desse objeto aí. Já um array é uma coleção de valores ordenados. O array ele vai começar aí com um colchete e termina com um colchete de fechamento. Né? Então você pode ter, por exemplo, um array, aí o número 25, vírgula, o número 26, vírgula, uma string Albert, vírgula, um objeto, abre chave, nome Albert, nome, dois pontos, Albert, fecha chave, vírgula, e aí vai. Tá? Então dentro do array você pode ter elementos diversos, incluindo os objetos. Um valor, né, que é esse value na imagem acima aqui dentro do array, pode ser uma cadeia de caracteres, que é string, um número, true, false ou nulo. Um objeto ou até mesmo outro array. Né? Você pode ter um array dentro de outro array. Tá? Estruturas elas podem estar aninhadas. Né? Então esse value aqui pode ser string, number, object, array, true, false ou null. Ok? Ele vai falar o que é que você pode colocar ou não nas strings, né? Quais são aqueles caracteres que precisam ser escapados.
né? Você tem que usar aí. Se você passar esse caractere, ele vai ser interpretado de forma incorreta. Como é que um number ele é formatado, tá? Vamos voltar aqui nos slides, nós temos mais algumas explicações. Então, olha, o JSON ele é relativamente simples de compreender. Ele tem 4 tipos primitivos e 2 estruturas. Então, quais são os tipos primitivos? Números, strings, booleanos e null. Então, como a gente viu aqui, ó, os tipos primitivos são esses caras aqui. String, number, booleano é o true e o false, e o null, um valor nulo. Tá? Quais são as estruturas? As estruturas são essas duas que a gente viu aqui, olha, o objeto e o array. Tá? Então, primeiro, objetos. Coleção de pares nome e valor, entre chaves e separados por vírgula. Então, os elementos são divididos utilizando 2 pontos. Coleções representam registros ou objetos. Ok? Então, o objeto, como nós já vimos, inicia com a chave, fecha com a chave, sempre vai ter o par nome e valor, separado por 2 pontos. Quer colocar outro par? Põe uma vírgula, nome e valor. Quer colocar outro par? Põe outra vírgula, nome e valor, e por aí vai. Arrays. Arrays são as listas de valores entre colchetes, também separados por vírgulas. As listas representam arrays ou coleções. Então, nós sabemos que dentro dos arrays nós podemos ter outros arrays, objetos, e podemos ter aqueles valores, aqueles tipos primitivos. Tá? Então, aqui embaixo nós podemos ver um objeto com 2 pares. Então, está aqui o objeto. Aí tem name, Albert, value 500. E temos um array com 2 valores. 22 é um number, t2ti com uma string. Os objetos JSON, eles podem ser combinados à vontade. Pode-se usar objetos e arrays como valores de um par ou como elementos de um array. Então, eu tenho aqui o objeto eu, abri aqui o objeto, aí vou ter os meus pares, nome, empresa, cidade. Vou ter aqui outro objeto, objeto aí computadores. Nesse caso, ele vai começar como um array. Dentro desse array, eu já tenho aqui um objeto processa de sample, ano 2005, no caso aqui é processador, tá? Saiu errado aqui, é um OR. Tenho outro objeto, processador Pentium, ano 2006, então eu tenho aqui um array com 2 objetos dentro dele, tá certo? Cada objeto tem um par, O primeiro objeto aqui tem um par, o segundo objeto também tem um par. Como é que funciona a implementação do JSON no Delphi? Então, existiram aí algumas iniciativas para trabalhar com JSON e o Delphi. Foram criadas algumas bibliotecas não oficiais. Você encontra essas bibliotecas na internet. Tá? No entanto, aí no Delphi 2010 foi incluído o suporte nativo ao JSON, com uma série de classes através da Unity DBExpress JSON. Olha só, começa com DBX. Apesar desse nome, DBX, DBExpress, o JSON ele pode ser utilizado em aplicações que não usam DBExpress. Tranquilo? A Unity DBX JSON ela possui diversas classes que definem os tipos de dados do JSON e as operações adequadas. Então, nós podemos ver aqui um diagrama de classes. Nós temos aí a JSON Ancestor, é a ancestral de todas. Tá? Temos a JSON Value, vai herdar de JSON Ancestor, e todo mundo está pendurado na JSON Value. JSON True, JSON False, JSON Null, JSON Array, JSON Object, JSON String. A diferença é para o number, que o number está pendurado na string. E o par, ele está vinculado à string e herda de ancestor. Tá? Então, a hierarquia de classes funciona dessa forma. Olha. A JSON Value é a classe principal, de onde os demais valores são herdados. Ela herda de JSON Ancestor, que possui algumas funções importantes. As classes de valores primitivos, JSON Null,
JSON false, JSON true, JSON string e JSON number. Todas elas herdam aí de JSON value, a diferença é JSON number que herda de JSON string, né? E essas são as classes de valores primitivos, são aqueles tipos primitivos que nós falamos no começo. E nós temos duas classes de estrutura de dados. Temos a JSON Object e a JSON Array, que também herdam de JSON Value, tá? Existe ainda a JSON Pair, que é a classe que faz aí o par. Ela herda de JSON Value e é utilizada para criar os pares. Herda de JSON Value? Não, né? Ela herda de JSON Ancestor, tá? Tem um errinho ali no slide, tá? Essa classe JSON Pair é usada para fazer os pares aí de objetos, ok? Mas ela herda de JSON Ancestor. Então é isso que você precisa saber para trabalhar com o JSON dentro do Delphi, né? Você precisa saber que ele vai sempre utilizar aí o JSON Value ao passar e receber parâmetros, né? Porque através do JSON Value você pode utilizar todas as outras, né? Você pode usar o true, o false, o null, tá? O string, o number. Essas 5 aqui são os tipos primitivos, ok? E eu tenho as minhas estruturas de dados, JSON Object e JSON Array, ok? Assim que funciona a implementação aí das classes do JSON, ou a implementação dessa API, da API JSON, podemos chamar assim, dentro do Delphi.